Nós perdemos a batalha da quarta onda da Covid-19 para o coronavírus. Na minha opinião, é inevitável a quarta onda de pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. E eu vou explicar nesse vídeo, basicamente, o porquê da minha opinião de que a batalha pela quarta onda nós já perdemos. Ainda há tempo de ganhar a guerra. Ela estava, aliás, quase ganha ali por volta de março, abril de 2022. Mas nós não podemos relaxar com o coronavírus. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e sou professor dos cursos de medicina e enfermagem aqui no Piauí. E, gente, a quarta onda está muito bem caracterizada, já há várias semanas que nós estamos numa ascensão de novos casos, de média móvel de novos casos e de morte por Covid-19, e nós estamos completamente reféns do coronavírus no Brasil. Primeiro que não há um plano estruturado do Ministério da Saúde, articulado com estados e municípios, para o enfrentamento da pandemia. Isso nunca houve, isso sempre foi uma crítica que eu fiz aqui no canal desde janeiro de 2020. Era necessário e é necessário que o Ministério da Saúde dialogue com os secretários de Estado, dialogue com os secretários municipais e monte uma estrutura de planejamento, organização e gestão para enfrentar a pandemia. Isso é óbvio. Todos os manuais de epidemiologia trazem isso. Isso nunca foi feito, fica, na verdade, um jogando a responsabilidade para o outro. Bom, eu vou explicar para vocês aqui, em linhas gerais, o que ocorreu comigo hoje e o porquê desse meu pessimismo em relação à quarta onda, o fato de nós termos perdido já a quarta onda para o coronavírus. Eu tive uma síndrome gripal na semana passada, que se arrastou a semana inteira. Fiz o teste para Covid, deu negativo, mas como a síndrome gripal já se arrasta por 10 dias, eu resolvi hoje procurar uma unidade básica de saúde para fazer o teste aqui em Teresina. Eu fui na unidade de saúde referência do meu bairro, chegando lá, simplesmente não havia teste de Covid-19. E olha que a Fundação Municipal de Saúde aqui de Teresina, que é o análogo a uma Secretaria Municipal de Saúde, alardeou nos veículos de comunicação que todas as UBS passariam, em função da quarta onda, a fazer testagem para a Covid-19. Tá? Bom, por não ter teste na unidade básica do meu bairro, eu fui em um outro bairro tentar fazer o teste. Na outra unidade do outro bairro tinha o teste, mas disseram que eu não podia fazer lá porque não era a unidade do meu bairro, que eu tinha que procurar a unidade do meu bairro que não tinha teste. Bom, voltei à unidade do meu bairro e lá foi recomendado que eu voltasse na segunda-feira após o feriado, semana que vem, para fazer o teste, ver se tem teste por lá para fazer o teste. Aí a janela imunológica de diagnóstico da Covid-19 se perde. Bom, e aí eu pus a me perguntar o seguinte: em quantas cidades do Brasil isso está acontecendo por falta de organização, planejamento, gestão, articulação entre os entes federativos, estaduais e municipais? E olha que eu pertenço a uma classe média relativamente privilegiada nesse país, embora bastante assaltada nos impostos que a gente paga, e eu tenho o meu carro próprio. Eu pude ir de um bairro para o outro a uma distância de 10 quilômetros no meu carro próprio. E a pessoa de classe baixa, a pessoa que é autônoma, que não pode sair da sua atividade laboral porque ela mal ganha no dia aquilo que lhe dá o sustento para ir atrás de um teste. E a pessoa que, mesmo podendo ir atrás de um teste, não tem a sua locomoção própria. Precisa ir de um transporte público precário, ou numa moto, ou numa bicicleta, ou mesmo a pé. Essa pessoa, quando vai uma vez no posto e não tem o teste para ela fazer, ela não tem mais disponibilidade de ir em outro posto. E não tem mais disponibilidade de voltar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Portanto, meus amigos, o que nós estamos vendo hoje de números de casos de Covid-19 no Brasil é a pontinha do iceberg. É a pontinha do iceberg porque é a pontinha de pessoas que conseguem fazer o teste na rede pública ou, quando não conseguem, como no meu caso, procuram uma farmácia para alimentar essa indústria do teste pago no Brasil. Infelizmente, essa é a nossa dura realidade. Não há planejamento, não há gestão, não há articulação para o enfrentamento da pandemia. É um salve-se quem puder. É cada um por si e Deus por todos. Né? Bom, se nós observarmos os números, por volta do dia 17,
de março a 17 de abril, aquela janela de um mês, nós tínhamos uma média de 2022, nós tínhamos uma média de cerca de 2.400, 2.500 novos casos de Covid por dia. Hoje nós estamos com a média de 44 mil novos casos por dia, ou seja, nós estamos com um número 22 vezes maior do que entre março e abril. Ou seja, a pandemia acelerou. De outro lado, a população também não colabora, não é só culpa do governo, não. Aqui no Piauí, por exemplo, foi baixado um decreto tornando obrigatória a utilização de máscara em espaços fechados. E hoje eu fui numa rede de atacadista comprar um supermercado e tanto funcionários como as pessoas em geral estavam sem utilizar máscara. As pessoas estão se aglomerando em shows, em jogos de futebol, nas pré-campanhas políticas, ou seja, as pessoas também não colaboram. E não colaboram fundamentalmente por quê? Porque não há engajamento das autoridades. As autoridades públicas desse país não se organizaram para enfrentar a pandemia, mesmo 2 anos após a pandemia. Isso é uma dura realidade, isso é muito triste e faz parte de um processo de desmonte do Estado brasileiro, de desacreditação do Estado brasileiro. Se houvesse uma campanha nacional de conscientização, olha gente, é importante utilizar máscara, a pandemia está sendo vencida, vamos utilizar máscara, vamos atualizar as vacinas. Até hoje, 40% a 50% da população brasileira não tomou a terceira dose de reforço, está com o esquema vacinal básico contra a Covid-19 incompleto. Até hoje, apenas 2% dos brasileiros tomaram a 4ª dose de reforço. Ou seja, o vírus percebe que as pessoas estão meio que desleixadas, não estão adotando medidas de proteção, não estão se vacinando, não estão utilizando máscara, estão se aglomerando em bares, restaurantes, festas, e o vírus quer sobreviver. O vírus então começa o quê? A se espalhar numa velocidade muito grande. Então, para mim, a 4ª onda da pandemia de Covid-19 foi para o espaço, nós perdemos, o coronavírus ganhou essa batalha. Muito em função da atitude dos governos, que é uma atitude pífia, desarticulada, uma atitude política, né? Fazendo politicagem com a pandemia, ora concordando com algumas coisas que a ciência preconiza, ora discordando para agradar grupinhos de apoiadores, grupinhos de eleitores, e em parte pela desinformação, deseducação da população. Grande parte da população se nega a adotar medidas porque vê os seus líderes fazer o mesmo. Grande parte da população se nega a adotar medidas porque não há uma campanha de educação e conscientização para a pandemia. Então, infelizmente, nós vamos continuar nesse ciclo eterno de diminui caso, sobe caso, diminui morte, sobe morte, abre, fecha, usa máscara, não usa máscara. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender a dinâmica da história natural do coronavírus. Essa é uma dura realidade, é uma ducha de água fria em quem trabalha na ciência, em quem trabalha na área de microbiologia, imunologia, infectologia, epidemiologia, enfim, porque a gente fica malhando em ferro frio. Quem faz o papel aqui nas redes sociais, que deveria ser o papel do governo de conscientizar as pessoas, somos nós que temos canais e que temos formação para isso. E ainda assim, há aqueles que jogam pedra nas nossas opiniões, leigos, duvidando de nossas opiniões, nós que passamos a vida inteira dedicada à ciência, à pesquisa, à educação, estudando, sabendo o que estamos falando e vendo pessoas leigas, bebês na área, falar para a gente impropriedades e às vezes até sendo grosseiros e descorteses, né? O Brasil é um país que precisa mudar bastante para se tornar o gigante que deveria ser. Nós não somos um país gigante exatamente porque nós escolhemos pessimamente os nossos gestores, não temos formação política para escolher adequadamente quem vai destinar os rumos desse país. A política, meus amigos e minhas amigas, está entremeada em tudo. E é das nossas escolhas políticas que resultam as políticas que impactam diretamente na nossa vida ou na nossa morte. Se você gostou, compartilha,
comenta, desculpa a voz rouca, é uma faringite que já está sendo tratada. Forte abraço, use máscara, procure completar o seu esquema de vacinação e se tiver dose de reforço disponível, tome a dose de reforço. O coronavírus está aí e tudo que ele quer é uma oportunidade para continuar por aí.